Bem, prezados internautas e telespectadores da TV Ecoturismo, começamos um novo ano, 2012, a nossa televisão esteve presente desde 2009 nos grandes acontecimentos nacionais, 2010, 2011, e 2012 é o ano internacional das energias renováveis para todo o mundo, proclamado pela ONU. Além do mais, é o ano em que o Brasil vai receber a Rio+20, a grande conferência de mudanças climáticas e ambientais, depois da ECO 92. Então, é da maior importância para o Brasil a questão do meio ambiente e da sustentabilidade. E nós, da TV Ecoturismo, que somos rádio, TV, jornal e revista, temos um compromisso com você, prezado internauta e telespectador. Para tanto, nós lançamos, em 2012, o programa Verão Verde, Vivo e Sustentável, rumo a Rio+20. Para iniciar essa série de ações do Verão Verde e Sustentável, nós estamos aqui gravando um material com o Fernando Lourenço de Oliveira, que é superintendente regional, é superintendente de desenvolvimento da Sabesp. A Sabesp é uma grande companhia, talvez a maior companhia da América Latina no segmento, e tem uma área de abrangência muito grande. Mas o Fernando Oliveira, por exemplo, está aqui. Ele é um homem que jurisdiciona uma área do estado de São Paulo inteiro, menos a grande São Paulo. Fernando, bate um papinho aqui com nossos internautas e telespectadores da TV Ecoturismo. Primeira pergunta: é um pouco complexa essa questão da Rio+20, mas como é que a Sabesp, de alguma forma, está integrando as suas ações de água, esgoto, saneamento para uma ação, por exemplo, como a Rio+20, que é a grande conferência de mudanças climáticas? Por isso, conforme você mesmo falou agora há pouco, um dos focos da Rio+20 é as energias, são os recursos renováveis, entre eles o que mais compete à Sabesp é a questão da água. E quando a gente fala de cuidar da água, nós temos dois grandes aspectos que a gente tem que olhar. Primeiro, usar a água com inteligência, com racionalidade. A água é um elemento finito no nosso planeta. Só para você ter uma ideia, se você olhar o Brasil, a maior percentual de disponibilidade de água no nosso país é na região norte, como você falava lá, da bacia amazônica. Né? E a maior concentração de população não está na região norte, está justamente na região sudeste, sul, onde a disponibilidade hídrica é crítica. Estamos passando agora, nesse momento, é uma questão de mídia, a questão da seca no sul, no extremo sul do país. A parte de que, enquanto alguns estados aqui da região sudeste estão sofrendo com enchentes, mas a região sul, é um fato, está sofrendo com a seca. Né? Então, essa questão de água é um elemento finito e nós temos que saber como usar. Então, existe um primeiro aspecto que eu já falei, que é como usar essa água. Então, há que se pensar, há que se ter estratégia, há que ter planos de como captar essa água, de onde buscar essa água e de como utilizar essa água. Eu vi uma matéria recentemente, Fernando, dizendo que inclusive pode ser até considerado crime quem desperdiçar água. Eu vi a Dilma Pena falar alguma coisa. Isso é verdade mesmo? Podemos chegar a esse ponto, já que a água é tão importante e tão finita assim como está sendo em 2012? Não queremos tirar o foco daqui do estado de São Paulo, mas sabemos aí na região do Oriente Médio que muitas das coisas da briga por terra naquela região, né, está por trás ali uma questão de disponibilidade hídrica, dos mananciais de água que cortam aquelas terras do Oriente Médio. Então, podemos chegar a uma situação dessa? Olha, podemos, não é que ser pessimista, podemos chegar, mas temos como evitar. Essa é a grande questão. Então, temos que saber usar com competência, temos que saber usar com racionalidade. Para isso, você tem padrões, você tem ações que você pode estar definindo. A ONU define o que é um consumo, o que é uma quantidade mínima adequada para a sobrevivência, seja para consumo humano, seja para uma atividade industrial, né?
E a gente pode ver que há abusos, há desperdícios em todos os aspectos, não só na parte de saneamento público, água para distribuição para consumo humano, mas também para as outras atividades, agricultura, por exemplo, né, que usa água em larga escala. A indústria também, né? Atividade industrial. Então, essa é uma questão primordial. É um elemento finito, não tem água sobrando, estamos sujeitos a cada vez mais ao fluxo do efeito estufa, do aquecimento global. O mar vai virar sertão, o sertão vai virar mar. Onde tinha um córrego que você lá, quando era criança, nadava, hoje não tem mais. Nós estamos vendo lá na região, por exemplo, metropolitana do Rio Grande do Sul, São Leopoldo, por exemplo, o Rio dos Sinos agora está com um problema tão sério que muitas vezes o rio está virando um riacho, que era um rio enorme lá, né? E como ele, acho que outras regiões brasileiras, talvez em São Paulo também tenhamos esse efeito, com certeza. Exatamente, porque a disponibilidade hídrica, quer dizer, a quantidade de água disponível no território brasileiro, ou em qualquer outro território, ele tem uma influência fundamental, uma dependência fundamental do ciclo hidrológico. A água está contida no nosso planeta, quer dizer, depende de chuva, depende de aquecimento, depende de evaporação, depende de filtração, e nós estamos mudando drasticamente o planeta. Nós estamos mudando drasticamente as condições de chuva, nós estamos destruindo florestas, enfim, né? Estamos mudando as condições de evaporação com efeito estufa, estamos aquecendo mais a Terra de forma proposital. Então, isso tem afeto ao ciclo hidrológico. Então, já ouvimos falar do efeito El Niño, certo? Que é o aquecimento de meio grau a mais ou menos nos oceanos, que tem um efeito absurdo na questão de chuvas, por exemplo, no nosso caso, do território brasileiro. Aquecer meio grau menos ou mais no Pacífico, no Atlântico, pode dizer seca na região sul. Fernando, você é engenheiro, com certeza, né? Então, você disse ao início da nossa entrevista um ponto importante. A região amazônica, a região norte do Brasil, é a região que tem o maior índice de água do Brasil, talvez do mundo, talvez proporcionalmente tem o maior potencial de água do mundo. Lá nós estamos vivendo um problema sério, por exemplo, estamos em fase da construção da hidrelétrica de Belo Monte, né, que tem tanta polêmica no mundo todo, gente se levantando. Será que usinas hidrelétricas, por exemplo, daquele porte, Fernando, podem acabar de alguma forma mexendo com essa questão hidrológica toda ou não? Eu sei que é uma área, você não é da área hidrelétrica, da área da água, mas a gente pode arriscar essa questão? Como você falou, nós não somos dessa área, tá certo, né? Mas o que a gente, com certeza, tem como afirmar, você está interferindo no meio ambiente. Você está com uma usina alagando áreas que antes não eram alagadas. Você tem todos aí estudos de impactos ambientais de qualquer implantação de qualquer infraestrutura. Não só usinas, mas uma termoelétrica, uma indústria. Qualquer coisa que você está fazendo está interferindo no meio ambiente, com certeza vai haver a resposta do meio ambiente com relação a isso que você está fazendo. Como eu estou falando, não tem como precisar o que isso pode influenciar lá na região norte, porque precisaria consultar os especialistas. Vamos uma questão regional nossa agora do estado de São Paulo, né? Embora a televisão vai todo o mundo, que ela está na web, mas de qualquer forma o nosso público central está aqui na região sudeste. Então vamos indagar o seguinte: nos momentos de grande movimentação, que é o caso agora do verão, regiões, por exemplo, como a Baixada Santista, o Litoral Norte, Sul, outras regiões assim de grande afluxo, vão sofrer assim pessoas, fluxo de muita gente que pode causar problema, não somente na questão de esgoto, mas na questão da água também. E a Sabesp, por exemplo, está fazendo uma campanha forte, usando até ícones, como é o caso do Cielo, da Poliana, ícones reconhecidos no mundo todo, nacionalmente, alertando a população. O que a gente pode orientar o nosso telespectador internauta nessa direção? Já que esses ícones estão mandando a gente economizar, como é que a gente pode dar uma orientação aqui, antes de puxar na orelha, antes de criminalizar, nessa questão para as regiões de grande afluxo nesse verão, por exemplo, que é o caso iniciando de janeiro e até o mês de março? Olha, existem problemas específicos quando você opera, quando você é responsável por manter a infraestrutura de saneamento, água, mais esgoto,
em regiões, em municípios onde por um curto período há um grande afluxo de pessoas, né? Então, por exemplo, se você está falando no litoral. Litoral Norte, por exemplo. Litoral Norte, Baixada Santista, Litoral Sul, ali os municípios de Guape, Cananéia, Ilha Comprida. Nos períodos de Réveillon, nós consideramos que é o pico de afluxo de pessoas. Não se esqueça também de uma Campos do Jordão, de uma São Luís do Paraitinga, nos períodos de carnaval nesta última, e no inverno, naquela primeira que eu falei, né? Também são situações de grande afluxo de pessoas por um curto período ou por um período maior. No caso do Campos do Jordão, a operação inverno lá é de 2 meses, tá certo? Não é um dia só, como no Réveillon. Ou não é o carnaval de 4 dias em São Luís do Paraitinga. Mas a maneira de olhar sobre esses locais, sobre essas regiões que têm um grande afluxo, é um olhar todo especial e diferenciado na Sabesp como um todo. Então, a gente tem que tomar um extremo cuidado. O ideal seria falar assim, olha, por favor, não desça para a Baixada Santista. Eu não posso falar isso, né? Mas temos que olhar de uma maneira especial. Plano verão. Para você ter uma ideia, nós hoje estamos trabalhando no plano verão 2012-2013. Porque o plano verão 2012, 2011-2012, para nós já foi. Já foi. Já está acontecendo, né? Nós estamos trabalhando agora no plano verão 2012-2013. Então, a gente é um olhar e é um planejamento, é uma maneira de tratar essas regiões totalmente diferenciada da empresa. Há investimentos contínuos muito maiores do que no restante, ou proporcionalmente maiores do que no restante das cidades, que não tem essa característica. Para você ter uma ideia, a cada ano nós temos que investir no aumento da capacidade, tanto de produção de água, como na capacidade de tratamento de esgotos, água, que consome água gera esgotos, né? Na ordem aí de 15% a 18% ao ano. Quer dizer, se eu não estiver preparado para estar investindo, ampliando nesse ritmo, né, as coisas ficam bastante complicadas. Então, qual é uma ferramenta, qual é um artifício, qual é uma maneira de a gente enfrentar isso? Vamos usar, pode ir lá para a Baixada, passar o Réveillon? Pode. Mas vamos usar com competência, vamos usar com inteligência os recursos que nós temos disponíveis lá, tá certo? Então, precisa de água? Mas o que acontece? O cara vai para o Réveillon, a casa dele ficou o ano inteiro fechado, ele vai 1 ou 2 dias antes, pega a mangueira de água e fica, lava a rua inteira, lava a casa inteira. Será que não dá para otimizar esse consumo, esse desperdício, né, de água? Tá certo? Então, nós temos fortes campanhas, além de investir e de cuidar da infraestrutura, que é o que conta, nós temos também que agir sobre a campanha, sobre a consciência do nosso cliente e de quem vai usufruir no Réveillon nessas datas do litoral. Então, temos campanhas fortes aí, conforme você já falou, mas também temos pedágios, nós temos entrega de abanadores, aqueles protetores solares que você põe no carro, você vai ficar estacionado na praia, com informações, com dicas de redução de consumo de água, de otimização do consumo de água. Isso tem efeito, né? A gente vê que se a gente faz uma campanha forte, o cliente é capaz de responder sim. Tem gente, a consciência ambiental hoje no nosso país, ela está numa crescente, deveria estar num outro nível, mas ela tem crescido muito forte nos últimos anos. Tanto é a importância do Rio Mais 20 em 2012. Fernando, finalmente, uma questão importante. Sendo a Sabesp uma empresa que pensa para a próxima década, né? A gente tem acompanhado, pensa para a próxima década. Quais são os passos que ela está fazendo agora e pensando na próxima década, em termos das estações, das mudanças, do clima, enfim, dessa preparação que você pode colocar nessa direção? A Sabesp está dando foco em 2 questões hoje, e elas têm uma amplitude muito grande dentro da empresa. Primeiro, a questão de gestão ambiental. Esse tema ele perpassa por todas as atividades da empresa. Então,
quando eu falo gestão ambiental, é um tema muito amplo, né? Eu estou falando de utilizar os recursos de forma adequada. Os recursos que nós precisamos, produtos químicos, energia elétrica, né? A compra dos materiais que nós usamos nos nossos insumos tem que ser uma compra inteligente, uso de materiais recicláveis, gerar menos resíduo, né? Reutilizar os resíduos, né? Enfim, você tem aí N programas aí de gestão ambiental, mas isso tem que ter passado em termos de consciência dentro da empresa. A Sabesp, no ano passado, já certificou 50 unidades na ISO 14000, que é difícil você conseguir isso. É a primeira empresa de saneamento, a única empresa de saneamento público no Brasil com certificação 14000, porque não é fácil manter, né? Então, essa questão de gestão ambiental, a gente poderia conversar horas aqui sobre cada um desses temas, energia elétrica, redução de despesas, eficiência energética. Por exemplo, substituir equipamentos, os existentes equipamentos que consomem menos energia, né? Aquilo que você compra numa geladeira tem aquele vermelho e verde lá, isso aqui, verde está bom. Então também temos equipamentos que fazem a mesma coisa, equipamentos que já está há 20 anos na empresa, faz a mesma coisa, a mesma capacidade, consumindo 20, 30% menos de energia elétrica. A sua jurisdição é o estado de São Paulo, praticamente quase inteiro. Quantos milhões de pessoas estão abrangidas sob a tutela do Fernando Lourenço nessa importante? Aproximadamente 9 milhões de pessoas. Voltando a falar, excluindo a região metropolitana do estado de São Paulo. 2 Uruguais. Praticamente. Né? Então, somos uma empresa considerável, com 9 milhões de clientes, certo? Olhando no olho do nosso internauta e telespectador aqui, para fazer esse encerramento, o recado final da Sabesp, que é uma das importantes empresas do Brasil, nessa campanha do projeto Verão Verde, Vive Sustentável, a revista Entender Turismo acaba de abrir com vocês esse recado direto para o nosso telespectador internauta. Olha, a água é um elemento finito. A gente tem que ter essa consciência. O volume de água que nós temos hoje no nosso planeta, ele é o mesmo de 1 milhão de anos atrás. O volume de água é o mesmo. E vai ser o mesmo daqui a 1 milhão de anos, a não ser que a gente importe água de Marte. O que está mudando no nosso planeta é a população, é o modo de consumir. Isso é que está afetando, isso é que muda no nosso planeta. Então, primeiro, né, use com consciência, use com racionalidade, use com inteligência. Recurso hídrico disponível no nosso país, na sua cidade, na região que você está indo para passar suas férias, para se divertir. Use com inteligência. Esse é o recado principal. O segundo, saiba que a Sabesp está aí prestando sempre cada vez mais um serviço de qualidade, disponibilizando sempre para os nossos clientes o atendimento o mais rápido possível, né, para que você tenha e desfrute uma melhor qualidade de vida e também uma melhor qualidade da sua diversão nos períodos que você define para isso. Obrigado, Fernando Lourenço de Oliveira, pela importante entrevista de uso e consumo sustentável no início de 2012 para todo o Brasil. Obrigado, Wagner, nosso companheiro, assessor de imprensa também, que está nos apoiando nessa entrevista. Um abraço a vocês.